Boa noite, meninas. Boa noite, minhas queridas. Sejam muito bem-vindas. É um prazer imenso ter vocês aqui comigo hoje para a gente estar conversando um pouquinho sobre o nosso programa. O intuito é a gente encontrar formas, né, da gente estar acessando melhor vocês, para a gente estar desenvolvendo um trabalho assim com qualidade, mas que também seja acessível. E como hoje eu estava, na verdade hoje não, né? Eu venho percebendo que o grupo está tendo essa dificuldade de estar interagindo, conversando, participando das atividades. Aí eu resolvi fazer hoje esse momento aqui, para mim poder também ouvir vocês, para a gente ver de que forma a gente pode estar melhorando essa questão, né? Uhum. Para que o grupo e também o programa seja uma fonte de crescimento para todos, porque às vezes a gente observa que as pessoas às vezes não estão ali falando, não está comentando, mas está assim, tá acompanhando, está lendo as postagens, às vezes vê a gravação dos vídeos, mas o mais importante quando a gente tem assim um programa ou algum trabalho em grupo é a participação, porque quando Ah, eu converso, achei quando não, eu tenho, achei não. Acho que quando caiu foi na rua. Celeste, você poderia fechar agora um Devolvi. pouquinho o áudio? Celeste, fecha o áudio, por favor. Então, assim, quando a gente está em grupo, quando a gente interage, quando a gente conversa, quando a gente coloca as nossas questões, que a gente ouve também as questões do outro, é um crescimento, né, para todos, né? Então, quando a gente não vê muito esse movimento, a gente percebe que, não vou dizer que não tem um crescimento, claro que tem, vocês estão lá ouvindo, estão vendo, mas esse crescimento macro, né, da força do grupo, da força de estarmos juntos, acaba não acontecendo. Então, o objetivo do grupo também é esse, é que a gente possa se fortalecer, que a gente possa se conhecer, para que a gente possa crescer, né, e ter esse processo aí do autoconhecimento, mas junto com o grupo. Então, o programa Mulheres em Potencial, como eu já conversei com vocês, partiu assim é, dessa minha experiência, né, tanto pessoal como profissional. Então, eu busco ajudar mulheres, né, a ter consciência do seu potencial. Porque às vezes a gente tem um potencial, mas a gente às vezes nem percebe que tem, né? Às vezes a gente passa por alguma situação, acha que nem vai passar, que não vai vencer. E por quê? Porque muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial. Então, é ter essa consciência mesmo, se apropriar, né? Eu tenho um potencial, eu posso criar minha realidade, eu posso fazer com que minha vida melhore, né? Então, qual é a ferramenta que eu utilizo para esse crescimento, né? Para ter essa consciência? É o autoconhecimento e a própria questão da estimulação cognitiva, que é justamente as atividades cognitivas que eu trabalho com a questão do desafio da neuróbica, né? O que é o desafio da neuróbica? Na verdade, a neuróbica é a aeróbica dos neurônios, né? Então, assim, às vezes a gente movimenta muito o corpo, né? Fazendo exercício, às vezes vai para fazer até a própria questão da medicina, dos médicos que a gente procura, mas às vezes a gente esquece da mente, a gente esquece que as nossas funções cognitivas também precisam ser exercitadas, né? E hoje, ainda mais. Eu tenho lido muito com relação aos efeitos do Covid no cérebro e estou, assim, ficando, assim, estarrecida, vamos dizer assim, como o Covid tem afetado o cérebro, trazendo sequelas mesmo neurológicas, né? Eu vou até fazer um trabalho em cima disso aí, porque eu estou percebendo muito isso, né? A partir das leituras. A questão da própria atenção, memória, então o Covid está afetando, sem contar essas questões, né, da falta do convívio social, que isso também é uma das sequelas, assim, que o Covid vem trazendo, no sentido que muitas vezes a gente não percebe, mas está afetando muito, né, as nossas relações, às vezes até na forma, maneira de se comportar na sociedade, em determinados lugares, porque por falta do próprio exercício, de estar ali interagindo, conversando, falando, né, aglomerando, vamos dizer assim, né, que no momento não pode, mas isso tem feito falta, vamos dizer assim, ao nosso cérebro também. E aí gera ansiedade, gera estresse, por quê? Por essa falta mesmo do contato com outras pessoas, né, de estar conversando, falando.
Então, e o Covid tem trazido também, como eu já falei, as sequelas cognitivas, né? Então, AVC tem trazido também a própria questão da demência, Alzheimer, né? Tem sido também, os estudos, assim, vêm mostrando isso. E também essa questão às vezes as pessoas nem percebem, os estudos têm mostrado que mesmo pessoas que são assintomáticas ou que têm também sintomas leves, acabam também tendo essas questões sendo afetadas, né, as funções cognitivas. E o que ajuda isso é justamente a te movimentar o cérebro, né, com as atividades cognitivas. A questão da perda do olfato, do paladar, a questão motora, do andar, do caminhar, muita gente também tem sofrido essas sequelas, né? Minha irmã mesmo teve a questão do cheiro, ela não sentia cheiro de nada, né? E isso é também algo neurológico. E o programa Mulheres em Potencial é dedicado a essas mulheres, né, que sente esse desejo, né, de ser protagonista da própria história, da própria vida, mas que ainda muitas vezes não sabe como ou tem dificuldade. E quando eu falo ser protagonista da própria vida, escrever a própria história, eu falo de algo que está muito além, né, está para além de ser uma questão financeira, porque às vezes as mulheres e algumas pessoas pensam que ser protagonista da própria vida é ter um trabalho bom, é ganhar dinheiro e ser independente. Não é nesse sentido. Também, claro, né? Faz parte. Mas tem também questões subjetivas, tem questões é, emocionais, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente acaba não sendo protagonista da nossa história, né, da nossa vida. Às vezes é o filho, é o marido, é a mãe, é o pai. Às vezes a gente faz muito mais por eles do que por a gente, né? Depois eu vou até em outro momento, não hoje, porque o nosso tempo hoje está um pouco restrito, mas eu vou contar também um pouquinho dessa minha história para vocês, né? De algumas sequelas que eu tive, né? Por conta de não ter esse movimento, muitas vezes, de olhar para mim, olhar para o outro, olhar para a família, olhar para, né, outras questões e não a mim. Então, por isso que eu falo que esse programa também é um programa que perpassa por minha experiência pessoal e profissional, porque eu vivi um pouco isso, e aí, por conta desse meu movimento, né, hoje eu também busco ajudar mulheres porque eu vejo que é muito possível, né, a gente se cuidar, a gente se amar, a gente bancar as nossas vontades, fazer o que deseja, os nossos propósitos, né, porque é isso que vai nos dar essa qualidade de vida, é isso que vai nos dar felicidade, e não quer dizer que a gente fazendo isso, a gente vai deixar de amar o outro, vai amar menos ou amar mais, pelo contrário. Nós, quando estamos bem, vamos cuidar melhor das pessoas que a gente ama. E o nosso movimento movimenta todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando a gente muda, muitas vezes a gente vai ajudar no processo de mudança de um filho, vai mudar no processo de mudança do marido, ou do pai, ou da mãe. E esse processo, muitas vezes, né, na maioria das vezes, quando a gente busca essa questão do autocuidado, quando a gente busca essa questão da autoestima, né, de todas essas questões que favorecem a nossa vida, então muda para o outro também ser uma pessoa melhor, tá? Então, o movimento do Mulheres em Potencial do programa é justamente isso. E aí o programa tem algumas atividades, tem algumas temáticas que a gente acaba trabalhando justamente para facilitar e para causar, vamos dizer assim, um certo insight, né, para que a mulher comece aí a se movimentar. Então, a primeira dela, foi o que a gente trabalhou no início, como eu me vejo, né? Então, esse processo da gente olhar para a gente, como é que a gente se vê nesse mundo, nessa sociedade, como é que a gente se vê enquanto pessoa, enquanto ser humano, então esse movimento mais desse olhar para dentro, né, olhar para nós. E o movimento que eu busco, né, e que eu trago para esse programa Mulheres em Potencial é justamente essa mudança que vem de dentro para fora, né? Então, assim, que emerge do nosso eu, da nossa essência, daquilo que faz sentido para a gente. E aí esse processo, sendo uma mudança interna, a gente acaba externalizando. Mas o essencial da mudança não é a gente mudar, vamos dizer assim, o cabelo, a roupa, o batom, colocar um brinco, não.
né? Esse processo dessa mudança do cabelo, da boca, da roupa, muitas vezes, ele vai vindo de dentro, e aí nessa mudança de dentro a gente acaba mudando o externo, né? Comigo aconteceu assim, né? Hoje, até, esse dia eu estava até olhando a minha carteira da profissão, meu cabelo estava liso, com luzes, né? Hoje o meu cabelo está natural, crespo, como ele é, e isso é uma mudança que veio de dentro, eu me sinto bem com esse cabelo, né? Eu me sinto, como é que eu posso dizer? Me faltou até palavras aqui agora, mas assim, é algo que movimentou muito assim, a minha autoestima, o meu empoderamento, sabe? Mas eu não vou me estender também, não, porque eu, quando começo a conversar, né? Então, e aí depois vem a questão, né, da gente trabalhar, a questão da razão, da emoção, né? Qual é que é melhor? É um ou é outro? Né? E, na verdade, não tem essa questão do melhor ser a razão ou a emoção, na verdade, é o equilíbrio, na verdade, é a gente validar as emoções. Não existe emoção boa ou ruim, todas elas são válidas, né? É preciso a gente falar, conversar, e não tentar fazer de conta que não está, vamos dizer, sentindo, né? Se você está com raiva, valide sua raiva. Tente entender por que que você está com raiva, né? Então, é justamente isso que vai ajudando o nosso processo. Alguém falou alguma coisa? E aí, o outro tema é como lido com minha, na verdade, sexualidade e afetividade. Então, a gente também vai trabalhar essa questão da sexualidade humana, da sexualidade feminina, o que é que isso representa para a gente, né? A própria questão do prazer. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando, né? As habilidades da função executiva também, né? Potencializar as funções executivas, porque isso vai nos ajudar no nosso autogerenciamento da nossa vida. E esse autogerenciamento perpassa por essa emoção, perpassa por a gente ser dona do nosso próprio nariz, porque quando a gente sabe se autogerenciar, quando a gente tem esse controle, né, a gente consegue também se planejar, se organizar. Então, essa questão da função executiva é muito importante. Hoje a gente vê muitas pessoas falando assim, né? É o que tem hoje para a gente que a gente ouve aí. Fica em casa, né? Por que será que muitas pessoas não conseguem ficar em casa, né? Então, isso é um déficit nas funções executivas. Ela não consegue se controlar, ela não consegue ficar em casa, né? Não controla o próprio comportamento, né? Acaba agindo por impulsividade. Quantas vezes a gente não age por impulsividade? Né? Veio ali, ó, ou então no automático já está fazendo, já está agindo, né? Principalmente com relação aos filhos, né? Os filhos, muitas vezes a gente acha, né? Por impulsividade, e às vezes acaba não trazendo ali aquele controle do respirar fundo, contar até três. Será que ele precisa disso realmente? Será que isso é importante para ele agora nesse momento, né? Este filho de Cereja deve estar. Tá. Entendi. Então, é justamente isso, né? Quando a gente acaba trazendo essas questões. E a questão depois, né, que a gente consegue se autogerenciar, a gente é dona do nosso próprio nariz, né? Claro que isso é algo processual, claro que isso é quando a gente fala ser dono do próprio nariz, a gente vai no processo de várias facetas, mas pode ter algumas situações, alguma coisa que ainda não está trabalhada ou ainda tem uma certa dificuldade, então a gente não é também 100% em tudo, né? Então vai ter algumas áreas ali que a gente vai estar o tempo todo tendo que rever, tendo que conversar, tendo que acalmar essa criança interna que tem dentro da gente, né? Para poder gerenciar aí essas emoções, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu estava atendendo e eu falei assim para ela, quem é o adulto, né? Muitas vezes a gente acaba deixando essa criança interna falar mais alto e a gente não deixa esse adulto, que somos nós, essa criança interna que eu falo é nossa criança, tá? A nossa criança interna muitas vezes fala muito mais alto do que o nosso lado adulto. Então,
essa maturidade é que a gente precisa estar buscando o tempo todo na nossa vida, para que esse adulto possa tomar as rédeas da própria vida, né? E às vezes a gente deixa muito mais essa criança falar mais alto aí. E eu falo isso em várias situações da nossa vida. Às vezes quando a gente, o próprio impulso, ou às vezes quando a gente fica enraivada, que não consegue falar, não consegue externalizar, e aí a gente acaba descontando em outras coisas. Então, isso é a criança falando. Quem é que faz birra? É a criança, né? Então, o adulto precisa agir com a maturidade, precisa trazer essa linguagem aí para poder estar regulando esse comportamento, tá? E nós também temos, né, no nosso programa, que é a questão do livro, né? Então, assim, eu acredito muito nesse processo da aprendizagem, da educação, da leitura. Ainda não inventou nenhum canal, nenhuma maneira mais eficaz do que a gente trabalhar as nossas funções cognitivas do que a leitura. A leitura movimenta ali praticamente todas as áreas do nosso cérebro, né? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, os lados das emoções, do próprio intelectual, a função ali do lobo frontal, que é o que regula mesmo ali, né, a rédea do nosso comportamento, é como se fosse o nosso gestor. Então, a leitura é de fundamental importância. Então, por isso que eu trago também esse processo do Clube do Livro. A gente está começando com um livro aí, Nunca Foi Sorte, que é um livro também que faz parte do próprio movimento do curso, né, do programa, porque ele traz essa questão do autoconhecimento, traz a questão que a gente pode colocar a nossa própria realidade, de que existe possibilidades para isso, né? E aí a gente vai, o livro é dividido em duas partes, né? Então a gente vai trabalhar somente a parte 1, porque não dá para trabalhar todas as partes nesse primeiro momento, né? Até maio, quando a gente está concluindo o curso, né? O programa, não dá para a gente trabalhar todas as partes. Então a gente vai trabalhar, na verdade a gente já fez na verdade o primeiro e o segundo capítulo, que fala como você pode ser a sua mudança, e a questão do entusiasmo, que é a arma mais poderosa da humanidade. Amanhã, dia 9/4, que sexta-feira, a gente tem um encontro às 20 horas, né? E aí a gente vai trabalhar escolha viver de verdade. É o nosso segundo momento, né? E no primeiro momento a gente trabalhou 2 temas, e amanhã, que é sexta-feira, 9/4, nós vamos trabalhar escolha viver de verdade. Então, a gente vai estar trabalhando essa questão. Então, já está concluindo aqui, mas eu vou voltar de novo, tá? E no dia 23, a gente vai trabalhar Crie uma Vida de Possibilidades. A outra é O que impede você de ver além, e a coragem necessária. Então, a gente vai trabalhar aí justamente essa questão do Clube do Livro. E o programa também tem, né, encontros online, que não é esse aqui propriamente dito, mas a gente faz outros encontros aí, que é justamente para trabalhar essas temáticas. A gente tem um grupo do Telegram, que é justamente esse grupo que eu denominei como esvaziar-se, como um grupo de interação, para a gente estar se colocando, fazer essas atividades também que a gente propõe, a própria interação também, dos próprios temas, a gente pode, depois dos momentos desses encontros online, chegar lá, conversar, falar, ver o que gostou, o que não gostou. Então, no Telegram que a gente vai, é que a coisa acontece, né? Esses encontros aqui é pouco tempo, então o Telegram a gente tem muito mais tempo. Os encontros é de 15 em 15 dias, né? Esses encontros com a temática. Depois dos outros 15 em 15 dias vem a questão do grupo, do Clube do Livro, né? Então, é no Telegram que a mágica acontece, né? E aí a gente não está percebendo muito esse movimento, né? Então, é por isso que eu quero conversar com vocês, para a gente entender quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando, para a gente poder tentar ver de que forma a gente pode ajudar, tá? E aí tem a roda dos afetos também, que eu não fiz ainda, justamente porque eu estou esperando um pouquinho esse movimento de vocês, né, para a gente entender melhor. Não adianta eu estar colocando 1001 coisa, e a gente não entender como é que está sendo, funcionando o grupo, né? Então, eu me preocupo muito mais com a qualidade do que a quantidade de atividades que a gente vai estar lá desenvolvendo.
Na segunda também eu não coloquei o desafio, que eu tinha programado para toda segunda-feira a gente colocar uma atividade do desafio. E o desafio também da neuróbica tem alguns encontros online, que a gente vai trabalhar com algumas atividades cognitivas de forma online, com o Sudoku mesmo, que é uma oficina que eu preciso ensinar vocês a fazer o Sudoku. Então, não tem como eu colocar lá o Sudoku e só jogar lá e acabou. Não. Eu preciso ensinar vocês a fazer o Sudoku. Então, mas eu preciso dessa resposta, vamos dizer assim, né? Então, tá bom, vocês estão dando conta disso, então vamos colocar mais um pouquinho. Então, o grupo, ele vai crescendo, o programa vai crescendo à medida que vocês vão me respondendo, né? Então, assim, vocês é que são meu termômetro, né? Então, eu quero fazer algo que atinja vocês. Eu não quero chegar lá e jogar qualquer coisa e fazer com que vocês, vamos dizer assim, né? Tanto faz vocês falar como não falar, ou tanto faz vocês fazer como fazer. Não, não é assim. Eu quero algo que realmente possa atingir vocês, que vocês possam crescer. E se tiver alguma dificuldade, alguma coisa assim, também colocar para que a gente também possa ajudar nesse sentido, né? Porque para a gente crescer mutuamente, né? E é isso, né? Então, assim, o programa tem essas questões. Então, é o programa da neuróbica, o Clube do Livro, esse movimento no próprio Telegram, temos os encontros online com os encontros temáticos, que é justamente o encontro do próprio programa, né? Até chegar a ser dona do próprio nariz, né? O programa ele tem esse movimento da mulher em potencial e sair uma mulher de potencial, entende? Então, é assim, esse processo, uma mulher em potencial até chegar na mulher de potencial. Entende? É por isso que o nome é Mulheres em Potencial, né? É Mulheres em Desenvolvimento. E aí a proposta é que depois vocês sejam o quê? Mulher de potencial. Amém. E vocês tenham consciência desse potencial que vocês têm, né? Desse poder que vocês têm, né? Para resolver os problemas de vocês e para vocês terem melhor qualidade de vida, para que vocês possam criar uma vida melhor, com mais qualidade, com mais potência. Então, é justamente nesse movimento. O horário aqui está acabando, então eu vou encerrar, eu vou colocar outro link lá para vocês entrarem, para a gente conversar agora, para poder vocês falarem um pouquinho aquilo que vocês estão percebendo, o que vocês estão achando, para a gente estar melhorando aí o programa, tá? Porque como eu não entrei pelo Simpla, ele tem um horário, né? É só 1 hora que ele dá para a gente ficar aqui. Mas a gente pode criar outro link e voltar novamente, tá certo? Então, eu vou fechar aqui e já estou colocando lá outro link, tá bom? Aí a gente vai conversar da segunda parte, que é mais vocês falando para mim, né, um pouquinho desse retorno e o que é que vocês estão achando do próprio programa. Combinado? Certo? Vou fechar aqui, viu? Ó, Joelma falou que já ouviu falar do Sudoku e quer aprender. Pois é, a hora é agora. Então, vamos lá, vou fechar aqui. Beijo.